Irmãos, nós lemos hoje em Apocalipse capítulo 22 a respeito que Cristo era a árvore. E nós sabemos, meus amados irmãos, que toda árvore tem que dar fruto. E a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Gálatas capítulo 5, lá fala a respeito dos frutos. Os frutos. A igreja do Senhor nos dias de hoje, ela tem que estar alicerçada naquilo que Cristo Jesus veio preparar para as nossas vidas, e sermos direcionados pelo poder do nosso Senhor, e começar a entender e compreender aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo queira para cada um de nós. Dar frutos, meus amados irmãos, não é algo simples, mas é algo produtivo, é satisfatório. Cristo, quando estava na cruz do Calvário, ele diz assim: está consumado. Ou seja, que a obra que ele veio fazer, ele a completou. A obra que Cristo Jesus veio fazer sobre a face da terra, para mim e para você, ela foi cumprida na cruz. Então, quando os nossos corações se direcionam, se alinham à vontade do nosso Senhor, então nós começamos a entender aquilo que Cristo queira para mim. Que muitas das vezes aquilo que eu quero para mim não é conforme aquilo que o Senhor queira para a minha vida. Porque nós, como homens e mulheres, muitas das vezes nós tomamos decisões errôneas sobre as nossas vidas, sobre o caminho de seguir, aonde ir e o que fazer. E por isso, com essas decisões errôneas sobre as nossas vidas, nós acarreamos sobre os nossos corações, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa esposa, sobre o nosso marido, sobre os nossos filhos, algo que talvez nós não queríamos, mas isso são frutos. O título da ministração de hoje é A Graça que me alcançou. A graça que me alcançou. Não fui eu que alcancei ela, foi ela que me alcançou. Através da graça do nosso Senhor Jesus, nós não somos, irmãos, simplesmente aniquilados pelo poder de Satanás. Nós não somos destruídos por ele, porque a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. É um favor imerecido, no qual o nosso Senhor nos permite viver e sobreviver sobre a face da terra. Então, quando eu entendo aquilo que Cristo fez para a minha vida, eu não preciso que ninguém me chame para vir ao culto, eu não preciso que ninguém me chame para orar, eu não preciso que ninguém me chame para ler a Bíblia, eu não preciso disso, porque eu tenho entendido aquilo que Ele fez por mim. Eu não preciso, irmãos, simplesmente fazer algo naquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo nos ensinou, instruindo nos ensinou. Muitas das vezes os discípulos aprendiam com Jesus da maneira que Cristo fazia. Cristo pregava mais calado do que fazendo, mais calado do que falando, por conta que com o seu modo de viver, ele alcançava vidas, com a sua maneira de ser, ele alcançava aqueles que estavam perdidos. Então a palavra do nosso Senhor, nós vamos estar ali, nós vamos ao livro de Mateus capítulo 7. Então, eu quero que colocamos atenção sobre tudo que o Senhor nos está revelando, sobre tudo que o Senhor nos está direcionando, para que nós venhamos um dia estar diante de Cristo e entender aquilo que o Senhor fez por mim e por você. A graça do nosso Senhor, ela é tão maravilhosa, ela é tão simples,
que ela nos faz constranger. É quando uma pessoa te ama e você não consegue amar ela. É quando uma pessoa te dá um abraço bem forte e você nunca foi abraçado. Nós nos sentimos constrangidos, sim ou não? Uma pessoa, irmãos, que nunca ouviu falar uma palavra assim, ó, te amo. Quando ela escuta essa frase por primeira vez, ela sente um baque, ela sente um choque térmico. Isso move a estrutura dela. Sabe por quê? Porque assim somos nós, seres humanos. Nós, muitas das vezes, somos direcionados por aquilo que pensamos, e não por aquilo que o Senhor queira que nós venhamos fazer. Nós tomamos conclusões muito precipitadas e errôneas da vida das pessoas, e com isso nós nos acanhamos a caminhos que vai completamente diferente daquilo que o Senhor nos tem para cada um de nós. Nós permitimos que aquilo que é terra, que aquilo que é carne, seja muito mais forte sobre a minha vida do que aquilo que o Espírito Santo tem preparado para mim. Por isso que quando o nosso Senhor ele vem sobre a face da terra, então nós viemos entender que o grande poder soberano do Senhor está sobre a terra, porque isso já tinha sido profetizado. Isaías disse que as suas vestes saem do templo e tocam o chão, e toca a terra. E quando a terra do Senhor ela é tocada pela glória de Deus, ela tem que ser transformada. Quando eu e você somos tocados pela glória, pelo amor do nosso Senhor, nós temos que ser transformados. Nós já não podemos mais ser aquelas mesmas criaturas, porque a palavra do Senhor diz que nós somos nova criatura em Cristo. Em nova criatura no Senhor eu tenho que me ser feito. Eu não posso ser a mesma pessoa, eu não posso tomar as mesmas atitudes, eu não posso querer andar por aqueles caminhos de trevas que antes eu andava. E no versículo 15 do capítulo 7, a palavra do Senhor diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Não são por aquilo que falamos, mas por aquilo que fazemos. E eu quero que entendam algo que é tão sobrenatural aqui na parte do Senhor. Ele está falando assim, ó, cuidado com os falsos. O que quer dizer isso, irmãos? São aqueles que deles não provém a verdade. Isso é falso, isso é mentira. Através de uma pessoa que não provém a verdade, dela brota falsidade, brota mentira, brota o erro. Então, aqui nós estamos entendendo que o nosso Senhor, Ele nos está advertindo contra aqueles que se levantariam com falsidade. Jeremias capítulo 23, coloca para mim, fazer um favor. Jeremias 23, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, não ouça o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos, que não vêm da boca do Senhor.
Isso são aquelas pessoas que enchem o coração de outras pessoas de ilusão. Um espírito maligno de ilusionismo, de uma falsa esperança, de uma falsa direção. Porque nós sabemos que dessas árvores não vão sair bons frutos. Porque só pode sair bons frutos de uma árvore boa. Só que existe algo muito interessante a respeito de eu dar bons frutos. Primeiro, eu tenho que ser plantada ao lado de boas águas. Porque se as minhas raízes elas venham suprimir toda a impureza daquela água que está ao redor dele, o meu tronco não vai ser forte, as minhas folhas não vão ser puras e os meus frutos não vão ser bons. Por isso nós temos que entender a que água estamos bebendo e a quem nós estamos servindo. A palavra do Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a um, ou servimos ao outro. Ou nós vivemos na luz, ou nós vivemos nas trevas. Ou servimos ao Deus dinheiro, ou nós servimos ao Deus o nosso Senhor. Eu não posso andar em caminhos tortuosos. E existe 3 classes de pessoas no mundo: aqueles que são quentes, aqueles que são mornos e aqueles que são frios. Aqueles que são quentes, irmãos, são aqueles que perseveram na presença e nos caminhos do Senhor. São aqueles que antes de falar do irmão, ele fecha a sua boca e engole a sua língua. Porque da mesma forma que eu tenho a minha boca para falar contra um irmão meu, eu também o tenho para falar de mim mesmo. Porque se estou falando algo de alguma pessoa que supostamente é meu irmão, dentro do corpo de Cristo, estou falando mal de mim mesmo, porque somos um só corpo. Aqueles que são quentes, eles andam na presença do Senhor, sem estar procurando muita picuinha ou muita fofoca. São pessoas que entendem o reino do Senhor. Cristo Jesus, ele era perseguido, assim por dizer, pelos seus frutos. O sacerdócio daquela época queria matar o Senhor, queriam tirar ele era pedra no caminho daqueles homens, e eles sabiam disso. Está no livro de Mateus. Eles sabiam, só que eles não queriam perder aquelas pessoas que os seguiam. Cristo Jesus, ele curava, ele libertava, mas isso era o que saía dele. Isso não era o propósito do Senhor na terra. Ele não veio, irmão, com o propósito de nos curar, de nos libertar. Ele não veio com esse propósito. Ele veio com o propósito de nos salvar, de nos libertar. Esse era o propósito do Senhor. Por isso a graça me alcança. Por isso aquilo que eu não vejo a mim me vê. Aquilo que às vezes eu não consigo compreender hoje, um dia vai ser revelado na minha vida. No versículo 22 do livro de Jeremias, capítulo 23, ele diz assim: mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Isso é a direção, é alinhar.
Alinhar as pessoas com misericórdia, com amor e com a graça do Senhor, mas alinhar. Direcionar as pessoas na verdade, porque aquilo que não é verdade, isso provém do pai da mentira, é falso. E tudo aquilo que é falso, meus irmãos, não provém de Deus, não provém do Senhor, não vem da parte do Senhor. Nós falamos, eu amo a Jesus, mas odiamos os nossos irmãos. Muitas das vezes nós falamos, eu dou a minha vida por Cristo, mas nós não tiramos tempo de oração. Muitas das vezes nós falamos assim, Senhor, eu dou a minha vida por Ti, Senhor, mas nós não tiramos tempo para a leitura daquilo que nos direcionaria ao Senhor. Por isso a graça nos alcança, por isso é o poder do Senhor que nos alcança, porque na própria palavra do Senhor diz que os caminhos dele são mais altos, e os pensamentos do Senhor também não são como os nossos, porque nós pensamos como homens terrenos. No dia que nós deixarmos de pensar como homens terrenos e colocar os nossos corações alinhados com as coisas de Deus, a nossa casa muda, as coisas da nossa casa mudam, é transformado. A palavra está dizendo assim, ó, buscar primeiro o que? O reino. Sim ou não? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua justiça. Ou seja, quando eu busco a justiça de Deus, as demais coisas me são acrescentadas. Mas a primeira coisa que eu tenho que buscar é o quê? A justiça do Senhor, a direção que vem do altar de Deus, a direção que vem da palavra do Senhor. Só que nós invertemos os papéis. Existe problema na sua vida, preste atenção, existe problema na sua vida que você não vai conseguir solucionar ela, enquanto você não descansar no Senhor e permitir Deus transformar aquilo. Existe coisa nas nossas vidas que não é para nós solucionar. Sabe por quê? Por conta que quando nós permitimos Deus trabalhar sobre as nossas vidas, então nós entendemos que aquilo que foi feito não foi feito por mim, não foi feito por intermédio meu, mas foi feito pela vontade do Senhor. Porque quando nós conquistamos uma coisa, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Eu consegui. Sim ou não? Sim, irmãos. Eu consegui com a força dos meus braços. Eu consegui com o suor das minhas mãos, com suor, com o meu esforço. Eu consegui. Então nós colocamos como que se nós fôssemos o centro, e nós não podemos ser o centro. Nós temos que ser um instrumento daquele que é o centro. Aleluias. Nós temos que ser aqueles que vai direcionar a outros para estar na presença do Senhor. Por isso a graça me alcança. Fala com o seu irmão, a graça do Senhor. Não, está todo mundo meio que dormindo, está chovendo, graças a Deus está chovendo, irmão, calorão passou. Só que quando tem muito calor, o povo não vem porque está calor, né? E quando chove, porque tem chuva, pastor. Mas fala para o seu irmão aí, a graça do Senhor te alcançou. Profetize isso sobre a vida do seu irmão, irmão. A graça do Senhor te alcançou. Aleluias. Nós somos alcançados por aquilo que provém da verdade. Então, se provém da verdade, irmãos, nós temos que colocar os nossos caminhos conforme a verdade, e não viver a vida como eu queira viver. No versículo 16 ao versículo 19,
Fala assim: e vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem toda árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. E eu quero que entendam: qual foi a primeira coisa que acontece quando Cristo ele vai sendo batizado nas águas do Jordão? Os céus. E o que acontece? Este é o meu filho amado. É um reconhecimento. Este é o meu filho. Este é o meu filho. Por quê? Porque ele veio cumprir toda a justiça. Ele veio cumprir. Ele veio cumprir aquilo que dele foi escrito. Isso é forte, irmão. Ele escreveu a maneira que ia morrer. Ele escreveu a maneira que ia sofrer. Ele escreveu tudo isso através dos profetas no Antigo Testamento. Ele escreveu e veio cumprir aquilo que dele saiu. Por isso ele é o verbo, e o verbo se fez carne. Através dele todas as coisas venham se cumprindo. Através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, toda direção é dada aos nossos corações. Então, a Cristo foi reconhecido. Agora eu vou te fazer uma pergunta: será que se Cristo viesse hoje, como seriam os olhos do Senhor para a sua vida? Como seria? Como seriam os olhos do Senhor para nós? Será que Ele nos reconheceria? Este é o meu filho. Esse sofreu, mas permaneceu. Esse perseverou. Porque existe uma promessa: aquele que perseverar até o será salvo. Mas perseverar de quê? De estar em praia? De viver uma boa vida? Irmãos, isso qualquer um persevera, sim ou não? Quem aqui não queria estar de praia em praia todo fim de semana? Isso é uma maravilha, irmão. Quem aqui não queria ter na conta aí, sei lá, 10 bilhões de dólares? Isso é uma maravilha. Quem aqui queria sofrer desse jeito, irmãos? Quem aqui não queria? Só que quando nós falamos a respeito de perseverar, estamos falando de um momento sobre as nossas vidas, no qual nós temos que passar para ser aprovado pelo Senhor. Perseverança. E a perseverança, ela faz brotar, fluir dos nossos corações a esperança. Porque eu só espero quando eu persevero. Eu só entendo o reino quando eu quero viver o reino. Então ele está falando isso, aqueles que perseveraram até o fim. De quê? De lutas, de momentos difíceis, de luta contra a carne, de luta contra o nosso inimigo. Presta atenção, Daniel capítulo 9, eu estava falando com louvor aqui. Aí atrás aí, presta atenção aqui na palavra aqui. Emily, senta. Dona Áurea, presta atenção aqui, vamos prestar atenção aqui. Diz a palavra do Senhor assim, no capítulo 9 do livro de Daniel: quando Daniel colocou no seu coração o momento de jejuar e orar pelo povo de Israel, certo? Diz a palavra do Senhor que o príncipe da Pérsia o impedia de passar. Então ele teve que chamar o anjo do Senhor.
Ou seja, que todo país, ele existe um principado sobre ele. Ele existe um demônio das trevas que quer dominar aquele país. Por isso, o arcanjo Miguel, ele é o príncipe que favorece o povo de Israel, porque é um povo escolhido por Deus. No nosso país, estávamos conversando com o apóstolo John a respeito. Existe um principado de idolatria e prostituição, lascívia. Se não fosse a graça do nosso Senhor hoje, o nosso Deus já tinha mandado fogo de cima para baixo e de baixo para cima. Porque hoje o pecado que está sobre a terra é muito mais do que o que estava em Sodoma e Gomorra. Muito mais. Por muito menos, Sodoma e Gomorra foi julgada e achada-se condenada diante de Deus. Por muito menos. Hoje o poder do Espírito Santo do Senhor fala aos nossos corações, fala na nossa alma, fala o nosso entendimento. Hoje o poder do Senhor está dentro da igreja, e a igreja tem que abraçá-lo como que se fosse o último dia, porque o amanhã nós não conhecemos. O amanhã nós não conhecemos ele. Por isso nós temos que abraçar aquilo que o Senhor deixou para nós, com toda a nossa força, alma e espírito, porque é o que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas. Cristo não quer que ninguém se perca, não quer isso. Por isso ele nos amou primeiro. Por isso em João ele diz: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Não somos nós que alcançamos a graça, é a graça que nos alcança, porque nós não somos merecedores daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Não somos merecedores, mas o Senhor, irmãos, Ele tem olhado por nós. Eu amo o Salmo 113, amo, porque diz que Ele se inclina para baixo a contemplar céus e terra. Mas o que é que está na terra que chama a atenção de Deus? É eu e você, irmão. Não é outra coisa, é a criação amada de Deus. Não tem outra coisa que chama a atenção dele na terra, não tem. É eu e você. É o Espírito Santo do Senhor que habita dentro das igrejas. É a graça do Senhor que está sobre a terra. É isso que chama a atenção do nosso Senhor Jesus. É o meu coração e o seu coração, quando nós nos prostramos diante de Deus e choramos, porque diz a palavra que Ele não. E coloque isso aqui no seu coração, levanta a sua mão. Vou profetizar a palavra do Senhor agora, Bíblia no seu coração, porque diz em Salmo 51, Ele não rejeita um coração contrito e humilhado na sua presença. Que nós tenhamos um coração contrito e humilhado na presença de Deus. Quem crê nisso, dá glória a Deus, aleluias. Ele não rejeita, irmão, um coração que se quebra diante dele. E o que isso quer de nós? Nós não precisamos de muita coisa para chamar a atenção de Deus, não. É chorar. Vocês querem ver maior pecador dentro da Bíblia? Davi. E Davi chorava e Deus olhava e ainda falava: esse cara é outro nível. Esse cara tem um coração igual ao meu. E pensa no camarada que pecou, irmãos. Pensa no camarada que fez bagunça. Só que ele tinha princípios. Ele tinha princípios. Ele se quebrantava diante do Senhor. Ele
quando ele entrava no altar de Deus, ali ele deixava de existir Davi, e ali virava um adorador. Já não era mais um homem terreno, era um homem que queria tocar os céus. Aí está a diferença, irmãos. Quando eu diminuo e ele cresça, quando eu venho a ser pequeno e ele venha a ser grande, quando eu entendo que ele é tudo para mim e eu não sou nada nessa terra sem ele, isso é a graça, o poder imerecível para as nossas vidas. Aquilo que me alcançou sem eu merecer, meu Deus, toda vez, irmãos, que eu vou orar ao Senhor e eu lembro disso, irmãos, eu choro, porque eu não mereço, mas me alcançou. Eu sou terreno, mas me alcançou. Eu sou pecador, mas me alcançou. Eu sou indigno, mas me alcançou. Aleluias! Me alcançou. Aquilo que me alcança, irmãos, só pode prover do Senhor, e não de homens na terra. Aquilo que toca minha alma tem que mudar a minha vida de direção. Eu tenho que entender aquilo que o Senhor queira para mim, e não viver, irmãos, como uma árvore, um toco por aí, como até foi falado aqui ontem, algo que é interessante. Quando Jesus ele cospe no chão e faz um barrinho e passa no olho do cego. Isso foi ministrado aqui ontem. Então Jesus fala com ele assim: você está vendo alguma coisa? Eu estou falando assim, estou vendo pessoas, mas como árvores andando. Tem muitas pessoas assim, com sua vista embaçada, não consegue ver nítido. É só através de Cristo que eu consigo ver a nitidez do mundo espiritual. Somente através do Senhor. Então, eu quero que entendam algo que é sobrenatural. Tiago capítulo 3, versículo 12. Tiago capítulo 3, versículo 12. Vai estar colocando aí. Diz assim a palavra do nosso Senhor: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aquilo que é salgado será salgado, e aquilo que é doce será doce. De uma mesma fonte, irmãos, não pode produzir palavras de bênçãos e palavras de maldição. Do mesmo coração não pode, irmãos, produzir coisas das trevas e coisas das luzes. Nós temos que ter Cristo enraizado na nossa vida. Temos que ter. Pastor, estou passando por luta, irmão, glorifica a Deus por conta das lutas. É a luta que nos forja, nos forma. É quando Ele quebra a gente no meio, arranca esse orgulho miserável. Pensa na verruga de um trem que destrói o homem, é o tal do orgulho. O ser humano, ele é orgulhoso demais. Ele não consegue se humilhar, não. Ele quer ser mais do que o outro, ele quer ser grande. Não, irmão, a palavra de Deus é todo o contrário. Todo o contrário. Olha para você ver, ele fala assim, aquele que quer ser grande tem que ser pequeno. O trem é tudo doido, irmão. Presta atenção nos camaradas loucos. Jesus está precisando de uns loucos no dia de hoje. Jesus está precisando de uns caras doidos. Eu vou falar um. Noé. Pensa, aquele cara não era doido, irmão. Doido por Deus. Deus falou com ele assim, constrói um barco. Mas
Mas para quê? Para quê? Irmão, não pergunta a Deus para quê, faça aquilo que Ele te manda fazer. Aí ele pega e vai construir um barco, e de repente ele ainda sai e fala assim: ó, vai chover. Não, é doido. Sim ou não? Por isso que a palavra do Senhor fala que é loucura que o evangelho, irmão, só aqueles que é doido que glorificam Deus que não vê, mas aquele Deus, a Deus que a gente não vê, Ele sim nos vê, e Ele nos honra sobre a face da terra, porque nós cremos nele. Porque bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram no nome de Jesus. Aleluias! Bem-aventurados. Imagina outro camarada doido. Moisés chega diante do rei e fala assim: ó, liberta todo mundo para nós adorar a Deus. Cara doido. Deus está precisando de pessoas assim no dia de hoje, de pessoas que não atuar com a sua razão, mas vão atuar baixa a fé, o crer no Deus vivo que está nos céus. Por isso leis se estão levantando, porque muitas das vezes os crentes falam: eu não vou votar. Irmão, larga de ser cabeça de ovo, irmão. Aí depois nós estamos presos às leis mundanas. O Brasil está perecendo. Claro, você votou num camarada que vai destruir o nosso país, vai destruir os nossos princípios. Você quer o quê, irmão? Você quer o quê? Não chora por aquilo que você provocou. Então presta atenção em algo que é tão sobrenatural na parte do Senhor. Coloca para mim, fazer favor, Oséias capítulo 8, versículo 2. Oséias capítulo 8, versículo 2, diz assim: Israel, isso que é lindo, clama a mim. Colocou aí? Irmão, eu quero que todo mundo leia isso aqui. Vamos no 3. 1, 2, 3. Israel, clama a mim, o nosso Deus, nós te reconhecemos. Israel, clama ao Senhor. Coloque para mim, fazendo um favor, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama-me a mim. Deus está falando para levantar nessa geração, não é na passada e nem na futura, não. A futura nós clama hoje e profetiza para os nossos filhos. Mas nós temos que levantar como homens e mulheres, a clamar pelo nosso país, a clamar pela nossa cidade, pelas nossas famílias, pelos nossos esposos, filhos e filhos, e os filhos dos nossos filhos. Nós temos autoridade no poder do Senhor. Eu vou mostrar algo bem rapidinho para vocês, que está no livro de Ezequiel, para vocês verem que forte. Aconteceu 50 anos atrás. Clama-me a mim, eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Somente o Senhor pode nos revelar aquilo que nós não conhecemos. Somente o Senhor pode nos direcionar por um caminho verdadeiro. Somente o Senhor. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. O nosso irmão vai colocando aí, tá bom? Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias está falando com o povo de Israel: voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Sabe o que quer dizer isso? Que quando nós nos voltamos para o Senhor, todo o favor de Deus está sobre as nossas vidas. Toda misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. Toda providência do Senhor está, todo poderio e glória está sobre as nossas vidas. Que diz assim: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Sabe o que isso aqui nos direciona? O que é voltar? É algo que já não está.
quando eu estou indo para Belo Horizonte, aí quando eu vim para a nossa cidade, o que eu falo? Eu vou voltar para São Gotardo. Eu vou voltar para aquela cidade. Então o Senhor está falando assim, ó, voltem para o Senhor, porque vocês não estão nos meus caminhos, eu voltarei para vocês. Nós temos que voltar os nossos corações para o Senhor. E o Senhor habitará sobre as nossas vidas, irmãos. Habitará sobre os nossos corações. Voltamos lá no capítulo 7 do livro de Mateus. E termino com esses versículos 22 ao 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Deus não nos reconheceu, nós não fomos aprovados porque vivemos como morno. Deus não nos reconheceu. Aqui ele está falando assim, ó, nunca os conheci porque nós vivemos como morno. Porque o frio tem oportunidade de ter o encontro com Cristo. O quente, ele encontra a salvação. Mas o morno são aqueles que um dia está no Espírito e um dia está na carne. Um dia está em Deus e um dia está no pecado. Um dia adora Jesus e um dia adora Satanás. E aí ele vai viver na vida. Hebreus capítulo 6. Versículo 4 e 6, de 4 ao 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Muitas das vezes nós desonramos o Senhor com a nossa maneira de viver. Nós acabamos com aquilo que Cristo fez na cruz. Nós destruímos aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você. Aquilo que me alcançou, irmão, eu desprezo. O sangue que foi derramado é desprezado. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos permitir que o próprio Satanás venha tirar de nós aquilo que é precioso. Sabe por que Satanás não quer que você vá para o céu? Porque ele já esteve lá, irmão. Lá já foi morada dele. Lá já foi casa dele. Ele sabe como é. Nós não. Nós não sabemos. Ele foi lançado na terra e a igreja subirá em nome de Jesus. A igreja habitará com ele no reino celeste. A igreja habitará com seu Salvador. Hebreus capítulo 4, versículo 10 ao 12, diz assim: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo da desobediência. Irmãos, descansa no Senhor. Seja direcionado pelo Espírito Santo. Se nós que já experimentamos isso que é tão sobrenatural, para que voltar para trás? É como os nossos corações estivessem novamente no Egito. É como a mulher de Ló, que o coração dela nunca saiu de Sodoma. É como o povo de Israel, que dia tras dia, momento tras momento, eles se levantam estátuas e começam a adorar, e idolatria, e toda perdição. É como que se os nossos corações nunca tivessem saído daquela raiz de iniquidade. E iniquidade, irmãos, é um pecado consciente. Isso é iniquidade. Quando eu peco, irmão, sabendo o que eu estou fazendo, Deus vai me abençoar. Não, Deus não abençoa o pecado. Não. Pastor, ora por mim, pastor, que
A minha vizinha, ela é linda demais, aí eu vou largar minha mulher para casar com ela, pois vai os 3 para o inferno. Vai os 3. Porque a vizinha está sabendo que você é casado e estão em adultério os 3. Tudo no peteco, tudo no erro. Pastor, me abençoa, pastor, que eu encontrei um namorado. Mas bicho, você é homem, arruma uma mulher, irmão. Nós não podemos compactuar com aquilo que é do mundo. Nós somos chamados para marcar uma diferença. A graça me alcançou. A graça me alcançou. Irmão, jamais esqueça disso. Por isso Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quanto mais fraco nós somos perto de Cristo, mais fortes seremos. Permita a graça do Senhor te abraçar, te alcançar, te direcionar, te amar. Termino com mais um versículo, só mais um, porque senão eu vou falar muito. Só mais um. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Diz assim: quão mais severo castigo julgam vocês merecem que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. A graça, irmãos, somos salvos por meio da graça, não por obras, porque senão a gente se engrandece. Eu ajudei, irmão. Eu ajudei, irmão. Irmão, vem cá, pega uma cesta aqui, irmão. E coloca no Facebook para todo mundo ver que você fez uma obra. Hipócrita. Deus não precisa disso. Nós precisamos de nos envolver todos os dias com a graça do Senhor. Irmão, não desiste da sua casa não, irmão. Satanás já tentou destruir a minha casa. Eu choro até hoje por conta do meu filho. Ele não vê isso não, por conta que ele já presenciou muita briga minha e da apóstola. Estamos falando de 15, 16 anos atrás. Rafael era pequenininho, tinha 2 aninhos. Era triste aquilo. Uma casa sem Cristo, irmão, não presta. Uma casa sem Jesus não presta. Eu já fiz essa mulher chorar, e ela também já me fez muito chorar. Havia muita tristeza, dor, angústia dentro daquela casa. Mas hoje eu glorifico ao Deus vivo, porque Ele transformou a minha casa. É Ele que transforma, não é homem. Quando a gente confiar no homem, a gente tira a nossa confiança de Deus. Confie no Senhor e tudo te sairá bem. Não desvie dos caminhos do Senhor, nem pela direita e nem pela esquerda. Mantém-te no caminho. Medita-te na lei, naquela qual o teu servo Moisés te ensinou. Josué capítulo 1. Medita-te na lei, de dia e de noite, e tudo te irá bem. Porque o Senhor é a direção para as nossas vidas. A graça me alcançou, jamais esqueça disso. Nós não merecemos. Nós não merecemos, mas Ele nos deu. Toda vez que o seu coração inclinar-se para o mal, lembra daquilo que Cristo fez por você. Lembra, irmão, daquilo que o Senhor Jesus fez por você. Quantas pessoas dentro das igrejas estão vazias, estão sem Cristo, estão sem o Senhor. Mas sabe por quê? Nós temos que clamar por elas. Nós somos muito rápidos em julgar, em condenar, em destruir e em matar.
E esse papel não é da igreja. Para que o diabo veio? Ele veio e ele tenta copiar Jesus em tudo. Te dou só 2 motivos. Quero que o louvor passe para a gente estar organizando para a ceia. Ele veio para matar, roubar, destruir. E Cristo, verdade, caminho, verdade, vida. Presta atenção. No mundo de Satanás, presta atenção. Satanás, besta e falso profeta, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás tenta copiar a Cristo em tudo, porque ele é como um leão. Ele não é o leão, e Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele tenta copiar em tudo, irmãos. Por isso nós não podemos ficar na cópia. Nós temos que viver o original. Nós temos que viver o original, que é Cristo. Temos que viver a presença do Senhor. Amém? O louvor vai estar tocando uma canção. E você sentado aí no seu cantinho, você vai estar conversando com o Senhor. Fala: Senhor, me perdoa. Peça perdão ao Senhor, conversa com o Senhor. Presta atenção em algo. Aquele que pouco ama, pouco é amado. Aquele que pouco perdoa, pouco é perdoado. Por isso, irmãos, nós temos que ser homens e mulheres perdoadores, homens e mulheres que amam, porque nós não somos dignos daquele que nos alcançou. Espírito Santo, obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, Pai, por este momento. Porque eres Tu, Senhor Jesus, que nos tem direcionado, Pai. Foi o Senhor que me alcançou. Porque um dia, Senhor, estava nas trevas e hoje eu vejo vivo a Sua maravilhosa luz.